No handbook da teoria das restrições, existe um capítulo específico sobre as camadas de resistência à mudança. Então, o objetivo do vídeo de hoje é como a teoria das restrições pode contribuir de forma significativa e decisiva no seu processo comercial. E para responder essa pergunta, como a teoria das restrições pode contribuir de forma significativa e decisiva no seu processo de venda, eu vou passar, em primeiro lugar, sobre quais são as camadas de resistência à mudança. Camada 0, não existe nenhum problema. Camada 1, desacordo quanto ao problema. Camada 2, o problema está além do meu controle. Camada 3, desacordo quanto à direção da solução. Camada 4 de resistência à mudança, desacordo quanto aos detalhes da solução. Camada 5, sim, mas a solução tem ramificações negativas. Camada 6, sim, mas não podemos implementar a solução. Camada 7, desacordo quanto aos detalhes da implementação. Camada 8, sabemos que a solução apresenta riscos. E camada 9, não penso assim. Questões pessoais, questões comportamentais e políticas. Dito isso, pontuando essas 10 camadas de resistência à mudança, da 0 até a 9, fazendo um breve paralelo sobre o processo comercial. Trazendo aqui a camada 0 de resistência à mudança. Não existe nenhum problema. Bom, quando eu estou na frente de um cliente, ou de um prospect, o nome que nós queremos dar, e o cliente me diz o seguinte: bom, Fabiano, mas aqui na minha empresa não tenho problema algum. Das duas, uma, essa é a minha experiência. Possivelmente a sua experiência é diferente, se for, aproveita e compartilha comigo. Das duas, uma possibilidade é que eu preciso rever urgentemente o meu processo de marketing. Porque eu, como um recurso, né, um colaborador da área comercial, se eu estou na frente de um cliente com o objetivo de vender, ele me diz que não tem problema algum, então eu tenho que rever o meu processo de marketing. Uma segunda hipótese é de que sequer eu tenho um processo claro e definido de marketing e vendas. Eu confundo esses papéis. Então muitas das vezes eu sento na frente do meu cliente para vender e muitas das vezes, nesse caso específico, quando ele me diz, olha, eu não tenho nenhum problema, muito provavelmente eu acabei queimando a largada e confundindo etapas de marketing e etapas de vendas. Indo agora aqui para a camada número 1, desacordo quanto ao problema. Muitas das vezes é comum eu ouvir o seguinte: Fabiano, o meu problema aqui é falta de gente, ou é falta de treinamento, ou é falta de um processo bem desenhado e maduro, ou eventualmente, Fabiano, o meu problema aqui é um problema de software, falta um software, enfim. Então, a minha experiência, utilizando as camadas de resistência à mudança da teoria das restrições, é a seguinte: cuidado para que você não atue nos sintomas. Faça uma boa análise de causa e efeito para que você possa identificar, de fato, qual é a causa da grande parte dos efeitos indesejados e aí sim mire os seus canhões da sua solução técnica na causa e não nos sintomas. Me referindo agora à camada de resistência número 2, ou a segunda camada de resistência. O problema está além do meu controle. Então, quando eu ouço isso, das duas, uma. Ou de fato o meu interlocutor ele não tem autonomia sobre aquele problema que foi identificado, ou eventualmente eu não estou sendo competente de consensar com o meu interlocutor que de fato o desafio se encontra dentro da sua área, ou se encontra dentro do seu rol de responsabilidade e autoridade.
Então, se é isso, eu tenho que voltar ao passo 1 e dar clareza das duas uma. Ou eu não entendi bem ainda qual é a área de responsabilidade e autoridade da pessoa com que eu estou tratando, ou eventualmente eu não tive competência de consensar com ela qual é o problema. Das duas uma. Pelo menos a minha experiência diz o seguinte, de que a responsabilidade é minha, em hipótese alguma, do meu interlocutor. Terceira camada aqui, que é desacordo quanto à direção da solução. Então, enquanto não houver clareza, por exemplo, que a direção da solução, ou melhor dizendo, que o problema a ser resolvido, de fato, nesse exemplo que eu estou dando, é o software, por exemplo, e de que eu estou falando com o diretor de TI, por exemplo, enquanto não houver consenso quanto à direção da solução, ou seja, hipótese 1, nós vamos desenvolver um software internamente. Hipótese 2, eu vou contratar o software aqui do meu vizinho. Hipótese número 3, eu vou contratar uma grande software house. Ou seja, enquanto não houver consenso em qual é a direção da solução que nós vamos, esqueça em dar o próximo passo. Camada 4, desacordo quanto aos detalhes da solução. Então nós já consensamos, nesse meu exemplo, de que nós vamos desenvolver um software internamente. Mas o desacordo quanto aos detalhes da solução é o seguinte, poxa, mas afinal de contas, qual é a equipe que nós vamos formar para que nós possamos desenvolver esse software internamente, por exemplo? Enquanto não houver consenso sobre o mínimo de detalhes ou os detalhes necessários e suficientes para a solução, pare e não siga em frente. Se houver consenso quanto ao detalhe da solução, aí sim nós vamos nos deparar com a quinta camada, que é o seguinte, Fabiano, eu entendi, essa solução faz muito sentido, mas, olha, se eu alocar aqui o João e a Maria para a equipe de desenvolvimento desse software, poxa vida, eu muito provavelmente vou ter esse problema. Ou, por exemplo, Fabiano, se eu seguir em frente com o desenvolvimento interno desse software, possivelmente eu vou ter que contratar mais pessoas e com isso eu vou aumentar o meu orçamento e aí vai. Então, a quinta camada, eu acho muito bacana dela, é que é a última camada que nós estamos discutindo a solução. Porque quando eu chego aqui e eu de fato tenho a competência de ultrapassar essa quinta camada, agora nós vamos falar das camadas de resistência da implementação. Ok? Por exemplo, a sexta camada. Sim, mas nós não podemos implementar agora, Fabiano, porque nós temos uma questão de agenda. Olha que bacana. Então, quando o cliente me diz isso, significa que eu já tive a competência de passar por todas as camadas anteriores. Então agora o cliente está me trazendo o quê? Ele está me trazendo um obstáculo da implementação. Qual é a sétima camada de resistência? Desacordo quanto aos detalhes da implementação. Então o cliente pode virar para mim e falar assim, olha Fabiano, no meu entendimento, esse cronograma ele poderia ser um pouco mais curto, ao invés de você estar aqui 3 vezes por semana, por que não full time? Então, quando o cliente traz esse tipo de obstáculo, ou quando ele traz esse tipo de argumento, nós já estamos aqui na sétima camada de resistência à mudança e fazendo esse paralelo, já discutindo, importante, questões da implementação. A oitava camada sabemos que a solução apresenta riscos. Ou seja, é quando o cliente diz o seguinte, olha, Fabiano, mas
se nós implementarmos essa solução que você está nos propondo aqui, muito provavelmente alguns colaboradores chaves podem não comprar a ideia. E se eles não comprarem a ideia, pode acontecer isso, isso e aquilo. Ou seja, o cliente ele já houve consenso quanto à solução, ele não está discutindo mais a solução. Agora ele já está discutindo aspectos da implementação. E a nona camada, e não menos importante, é quando o cliente vira para mim e fala assim: olha, Fabiano, eu não penso bem assim, eu não penso assim, né? E quando ele me diz isso, muitas vezes são barreiras políticas, barreiras comportamentais, por isso que aqui eu busco sempre, utilizando as camadas de resistência à mudança, mapear logo no início quais são os principais influenciadores da decisão que terá que ser tomada, e por falar em decisão, de fato, quem é que vai tomar a decisão da minha contratação ou não. É claro de que quanto maior a companhia e maior a envergadura do projeto, não mais difícil, mas mais trabalho poderá vir a dar para que nós possamos de fato fazer um bom mapeamento das partes interessadas. E por fim, quando eu estava preparando esse roteiro aqui, eu percebi de que muitas das vezes, quando nos falta clareza, de fato, qual é o obstáculo que nós estamos falando? Qual é o obstáculo que o cliente está trazendo à mesa? Ele está trazendo um obstáculo onde, de fato, ainda não houve consenso quanto ao problema? Então, eu estou da camada 0 até a camada 2. Depois que genuinamente e verdadeiramente nós estamos falando sobre este problema, é que nós podemos agora sim identificar qual é o obstáculo da solução que nós estamos discutindo. E aqui eu percebo muitas das vezes que a falta de clareza de qual dessas camadas nós estamos, da 3, da 4 ou da 5, muitas das vezes a gente traz mais detalhes sobre a solução. E pode ser que ao trazer mais detalhe, por exemplo, quando não existe consenso sobre a direção da solução, eu vou tornar a conversa só mais truncada, mais tumultuada. Então, de fato, quando só havendo consenso, nesse meu exemplo, que nós vamos realmente desenvolver o software internamente, aí sim eu vou identificar se a questão está no desacordo quanto aos detalhes da solução ou, eventualmente, nas ramificações negativas. E, por fim, aqui não menos importante, também quais são os obstáculos ou quais são as resistências que podem ser colocadas, mas quando o cliente já entendeu que eu entendi qual é o problema que nós vamos resolver, não atuando nos sintomas, mas nas poucas causas dos vários sintomas, quando tanto o cliente como eu já estamos convencidos e acordados de que a solução ela já está comprada, tanto os aspectos técnicos quanto os aspectos comerciais, aí sim nós podemos passar para as camadas de resistência relacionadas à implementação. E para concluir, de fato, muitas das vezes nós aceleramos o processo de venda por motivos genuínos, questões, desafios de caixa, desafios estratégicos, mas muitas das vezes, quando nós aceleramos o processo de venda, nós desconsideramos ou nos passa desapercebidas pérolas muito importantes que podem nos fazer falta no momento do fechamento. Ou seja, eu não sei qual é o produto ou o serviço que você vende. Eu
só parto de uma premissa, essa é a minha verdade, pode ser que não seja a sua, que independentemente se você vende um produto ou um serviço, quanto mais claras estiverem para você quais são as camadas de resistência à mudança que um cliente pode vir a ter para contratar o seu serviço ou adquirir o seu produto, e mais claras estiverem as ações que você precisa tomar para que você possa superar cada uma dessas camadas de resistência, mais sólida estará a relação de confiança entre você e o seu cliente. Se você ainda não se inscreveu no canal A Teoria das Restrições na Prática, não deixe de se inscrever para que você possa ser avisado dos próximos vídeos. Se esse conteúdo fez algum sentido para você e você entender que tem pessoas aí do seu relacionamento que também poderão, melhor dizendo, se beneficiar de algum aspecto que foi trazido aqui, não deixe de deixar o seu joinha, compartilhar também nos seus grupos de WhatsApp e até o próximo vídeo. I'm so proud of you and I just wanna share the love. I'm so proud of you and I just wanna share the love.